Frente a frente neste Jornal à Noite de sexta-feira, hoje com Rita Matias, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos hoje começar pelo tema dominante dos últimos tempos no país, tem que ver com as questões de segurança e com os episódios a que temos assistido, nomeadamente na zona do Martim Muniz, com algumas ações que decorreram, inclusive, ao longo desta semana, depois de confrontos a marcarem também a segunda-feira com 7 feridos. Hoje o Diretor Nacional da Polícia Judiciária vem negar qualquer relação entre crime e imigração. Rita Matias, ia começar por si para tentar perceber se de facto esta percepção que está a ser gerada sobre a imigração está a ser baseada em dados efetivamente falsos. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite Janete, boa noite Bruno. Permita-me uma primeira provocação, porque não resisto. Há uma notícia que está a passar um pouco ao lado dos jornais portugueses. Sabemos hoje que o ex-responsável do gabinete de António Costa está aparentemente ligado também a um escândalo de corrupção que está a arrebentar aqui na vizinha Espanha e, portanto, um primeiro apelo aos portugueses para verem as novidades de Vítor Scária, que, pelos vistos, ajudou o irmão do primeiro-ministro espanhol a captar fundos e, portanto, Vítor Scária, fundos socialistas, têm sempre muita suspeita no ar. Vale a pena as pessoas inteirarem-se dessas matérias, mas acima de tudo... Mas vamos à sua verdade sobre a imigração e não me também. interrompa, acabei de começar, Bruno, senão depois não consegue fazer os seus vídeos para as redes sociais com as minhas intervenções. Eu acho que tenho um problema grande, Rita, não, que é falar... para começar, a palavra foi-me dada a mim e eu não vou permitir que me comece a interromper, porque isso até é uma atitude bastante machista da sua parte. Deixa-me dizer o seguinte, temos que parar de falar destas matérias como percepções. Eu estou sempre a citar os dados de 2022, onde nós porque sabíamos não há, de facto, ainda não temos dados dos relatórios anual de segurança interna de 2024. Mas nós sabíamos que a população estrangeira estava demasiado representada no total da população reclusa em Portugal, o que dá para perceber que existe uma correlação entre imigração e crime e, acima de tudo, 67% dos portugueses sabe que há uma relação. Eu não acredito que existem 67% de portugueses que são analfabetos, que são racistas, que são extremistas. Portanto, os portugueses, de um ponto ao outro, independentemente dos estudos que têm, independentemente dos partidos que votam, reconhecem isto porque o sentem na pele. Um ponto importante também de dizer é que, independentemente dos dados que venham a ser tornados públicos, é preciso darmos o passo seguinte na discussão. Há cada vez mais novos portugueses, como o Primeiro-Ministro gosta de falar, e pessoas que conseguiram receber a nacionalidade depois de 5 anos de terem estado aqui em Portugal. Se essas pessoas podem ser considerados portugueses, no meu entender não, e isto leva a uma discussão mais profunda sobre o que é ser português, sobre a aculturação, que deixou de ser utilizada esta palavra, e acima de tudo sobre a forma como nós vendemos a nossa nacionalidade a troco de nada. E por isto, mesmo estes dados que vão ser tornados públicos, sinceramente, parecem-me bastante duvidosos, porque, independentemente de dizerem português ou não, há muitas pessoas que já estão naturalizadas e isto parece-me perigoso. No entanto, sabemos que, de facto, esta população estrangeira tem cometido crimes violentos, tem cometido crimes contra os nacionais. Este discurso agressivo é possível ser encontrado em redes sociais, nos TikToks, é possível ser verificado na rua. Olha, na rua do Bem Formoso, onde o Chega realizou uma vigília e ouviu testemunhos de portugueses, de pessoas simples, pessoas que nem sequer têm pensamento político estes números, 120 detidos de outros países, aqui em contraponto com um total de 10 mil, este número, há aqui uma discrepância enorme e que não nos mostra essa realidade. Independentemente da discrepância, ainda que só existisse um, já nos justificava a defesa. Dos dados, não é? Independentemente, é assim não é independentemente dos dados, até porque eu acabei de lhe dizer que os dados virão comprometidos e que infelizmente há muita censura na obtenção de dados, porque nós sabemos das recomendações que não são obrigatórias e que as entidades seguem. Por exemplo, a ERC limita a capacidade destes senhores divulgarem as nacionalidades de quem pratica determinados crimes. E por isso, mesmo as tais percepções, também muitas das vezes são fomentadas por quem quer promover um discurso pacifista, mas infelizmente também não permite que a verdade venha à colação. Se nós sabermos objetivamente quem pratica os crimes, de onde vêm, o que estão cá a fazer, como entraram em Portugal, também vamos desmistificar muitas questões e, portanto, é preciso darmos o passo seguinte de percebermos quem são as pessoas, o que é que estão aqui a fazer, mas olhar como um todo. Há quanto tempo é que estão em Portugal? São portugueses porquê? Por ordem de quem? Porque foi a proposta do Partido Socialista que traiu a nacionalidade e traiu os portugueses, uma proposta que mereceu até que o Chega abandonasse o plenário ainda na legislatura anterior. Verdade. Sai o dado da Segurança Social sobre as contribuições positivas dos imigrantes para a Segurança Social, o Chega deixou de falar disso. Bem, eu não sei o que será se a Rita me interromper, não será machismo, mas será pelo menos má educação. Diga-me o dia. Depois, má educação isto já saiu. Não, mas repara-se, uma escusa de machismo terá de levar com o restante.
Mas primeiro roubavam os nossos empregos. Vêm os dados da Segurança Social, deixaram de falar. Ficar melhor, diga qual foi o dia em que o André Ventura disse isso, por exemplo. Quer ouvir? Diga o dia. Onde é que o Chega disse isso? Primeiro roubavam os empregos e, portanto, não estavam a contribuir para a economia portuguesa. Qual é a criminalidade que tem aumentado em Portugal? Primeiro, burlas. Segundo, violência doméstica. Quem é que anda a fazer as burlas? Olha, as burlas do MBA, que as pessoas conhecem tanto. Primeiro, burlas. Segundo, violência doméstica. Terceira. Mas agora assistimos ao terceiro ato. E o terceiro ato de Rita Matias e do Chega sobre os imigrantes é fabuloso. Ora, desmentidos sobre o roubo de empregos. Já agora, empregos que estes imigrantes vêm para cá desempenhar e fazer, que os portugueses não querem. Depois, está a defender uma política de baixos salários. Desmentidos sobre a... E já agora, a AIMA que a Rita dizia há 4 ou 5 programas atrás que funcionava tão mal, que estava tão demorada nos processos que está, ou seja, estes processos de 5 anos nunca são 5 anos. Eu desafio a Rita a encontrar um imigrante. Eu desafio a Rita a encontrar um imigrante que tenha chegado cá há 5 anos e tem nacionalidade. Os portugueses não querem celeridade nos processos. Os portugueses querem um avião e que estes imigrantes vão embora. É o que os portugueses estão a pedir agora. Sabe onde é que eu ouvi? Então, Francisco Manuel dos Santos, que me parece uma fundação, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que me parece uma fundação perfeitamente insuspeita, não há qualquer ligação entre o Chega e esta fundação, veio revelar que quase 70% dos portugueses acreditam que a presença do subcontinente indiano, os indo-ostânicos, é em demasia, estão descontentes. E o Bruno dizia, mas os portugueses continuam a pedir Ubers, continuam a andar de Ubers. Continuam, as mulheres sentem-se tão inseguras que foi necessário criar uma aplicação alternativa onde uma mulher possa entrar numa coisa tão banal como um Uber para ir do seu trabalho à sua casa, da sua casa à sua escola. Mas eu estou a dizer que há uma insegurança. Não me responda com uma coisa mal, com outra coisa mal. Um piropo de um taxista é condenável. Um piropo de um Uber, de um Indostel, é tão condenável. Mas a Rita não condena os taxistas. Condena os taxistas, sim, senhor. Nunca cá veio, foi a primeira vez que cá veio. Se há partido que se indigna com a violência sexual, com o assédio, é o Partido Chega que apresenta uma série de propostas nesse sentido. Olha, o Chega apresentou a criação de canais de denúncia que o Partido Socialista chumbou. Portanto, não levamos lições do Partido Socialista nesta matéria. Penso que todos concordamos que é preciso mais controle sobre quem vem para Portugal e sobre se está legal ou se não está. Mas vermos, por exemplo, como fez hoje o presidente do seu partido, André Ventura, a fazer esta publicação e em promover a deportação de imigrantes, acha que é a forma de lidar com esta situação a brincar? André Ventura é uma pessoa que é conhecida por várias facetas, nomeadamente também pelo humor, porque às tantas, sinceramente, é o que os portugueses dizem, isto está tão mal que temos que nos rir. Por tristezas não pagam dívidas. Mas este sentimento é real. Os portugueses... Isto mostra uma certa perseguição aos imigrantes. Não é perseguição, é um sentimento real. Os portugueses sentem que entraram demasiadas pessoas. Aliás, até o próprio governo percebe que entraram demasiadas pessoas. Quando acabamos com a manifestação de interesses, é porque estamos a reconhecer que entraram demasiadas pessoas sobre este mecanismo. E, portanto, se entraram demasiadas pessoas, o que é que nós fazemos? Nós temos uma casa cheia, nós temos um T2. Este T2 está sobrelotado, temos 20 pessoas cá dentro. Não é porque fechámos a porta que o T2 de repente fica desocupado. Não, nós temos muitas pessoas dentro deste T2 e temos que convidar algumas pessoas a sair para que possam ficar, as pessoas que já cá estavam dentro e que mereciam cá estar. 2, eventualmente, as pessoas que ainda possam caber com dignidade. E, portanto, em Portugal, neste momento, não temos serviços públicos que sejam capazes de dar resposta nem aos portugueses, quanto mais a quem vem de fora. Não temos um clima de segurança, pelo contrário, as pessoas sentem-se cada vez mais inseguras e, portanto, é continuar uma política masoquista, não reconhecer. Todo o continente europeu, todo o Ocidente está a acordar para a necessidade de fecharmos fronteiras e, mais do que fecharmos fronteiras, darmos o passo seguinte e começarmos a deportar pessoas que não vêm para cá para aproveitar aquilo que a Europa tem para dar, para aprender com a cultura europeia. Pelo contrário, vêm num desejo de a transformar e nós isto não podemos admitir porque consideramos que a cultura europeia é superior a outras culturas e eu não admito, nomeadamente no cuidado às mulheres, não admito que nos venham numa lógica de colonizar. Temos outras coisas para falar, é perceber se, do seu ponto de vista, Bruno, há de facto por parte do Chega esta perseguição aos imigrantes. Não é perseguição, vamos lá entender. O Chega não persegue os imigrantes. Somos a única bancada com imigrantes. O Partido Socialista tem 70 deputados, não vejo um imigrante. Olha, o Chega tem na sua bancada. E os imigrantes não contribuem para isso. Eu não ouço o Chega a falar dos imigrantes que contribuem. E não é só imigrantes, é capital estrangeiro, que seja através da aquisição de empresas em Portugal, seja através de especulação imobiliária, contribui massivamente para aumentar os preços das rendas em Lisboa, no Porto, em Braga e noutras cidades. Aos 20 e aos 30 a contribuir para a especulação imobiliária. Mas desculpe lá, acha que são? As pessoas, os imigrantes do bem formoso, que contribuem para a especulação imobiliária em Lisboa. Se tiverem 20 a pagar um T1 e um T2, que um casal português não consiga pagar, estão a contribuir para a especulação. A Rita está a dizer que as pessoas pobres, é que o problema do Chega não é com os imigrantes.
consigo ser intelectualmente honesta ao ponto de dizer que a especulação pode ocorrer num sentido ou noutro. O Bruno consegue fazer o mesmo exercício. O problema do Chega não é com os imigrantes, é com os imigrantes pobres. Não é verdade. O problema do Chega é com os imigrantes do bem formoso, não é com os imigrantes da vida da liberdade. Não é verdade. E, portanto, aquilo que o Chega faz muito todos os dias... Muito menos um privilegiado do Partido Socialista não vem dar a mim recados. A imigração elite. Muito bem, eu não posso, antes de fazer a pergunta que ia fazer, não posso deixar de perguntar antes porque é que sorriu quando ouviu o Bruno Gonçalves dizer que Alexandre Leitão não é radical. Bom, porque se calhar o Bruno Gonçalves, por estar em Bruxelas, não acompanha o radicalismo de Alexandre Leitão na Assembleia da República, mas que, para mim, a vejo sempre ao lado da extrema-esquerda do Partido Socialista. Radical tudo o que vem de Isabel Moreira, tudo o que vem daqueles Jotinhas da JS, completamente, que estão na JS por uma questão de oportunidade, porque se fossem do Bloco de Esquerda, estavam mais sinceros. E por isso Alexandre Leitão está sempre ao lado destes. Portanto, é tudo menos moderada e, sinceramente, é uma ótima escolha para Lisboa. Espero mesmo que venha a sair do Parlamento português, porque, sinceramente, não traz grande qualidade ao debate e sinceramente também não tem muito a dar ao país. Lamento pelos lisboetas se a opção for entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão, é como se costuma dizer, venha ao diabo e escolha. Não sei ainda qual é o candidato que o Chega vai apresentar, mas olha, desde logo fica aqui lançado um bom mote. Podia ser limpar Lisboa dos ratos. Os ratos em relação à higiene urbana, os ratos em relação aos socialistas, que às vezes são mais sociais-democratas, outras vezes mais socialistas assumidos, e depois também os ratos daquilo que nós não queremos falar, mas, por exemplo, aquelas ruas de 500 metros que têm milhares e milhares de pessoas. Portanto, sermos mais sérios na gestão autárquica dos temas da segurança e da imigração, sinceramente acredito que é o que os portugueses vão querer. Ratos, no tema de Lisboa, no tema de Lisboa, vão querer que se fale de segurança, imigração, habitação e mobilidade. Não sei se quer responder ao Bruno Gonçalves, que lhe fazia uma... Isso são interpretações que faz. Quem são os ratos? 500 ou 1000 pessoas em ruas? Na sua cara, digo-lhe que ratos que estava a falar era, primeiro de tudo, os ratos do Partido Socialista. Agora o Bruno Gonçalves faz o que quiser com esta afirmação. Isso deixou mencionado na segunda. Depois, na terceira, disse 500 ou 1000 nas ruas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, acho que a Rita que diz que não segue a propaganda, o seu partido não segue a propaganda neonazi do final dos anos 40 que pedia aos imigrantes, alguns imigrantes... Olha, sabe o que é que isso é? É fomentar percepções para criar instrumentos políticos. Foi o que o Bruno disse. Às vezes nós criamos percepções para instrumentos políticos. A Rita acabou de dar essa tentativa de conotar a direita permanentemente ao nacionalsocialismo já é velha e já não cola. Acima de tudo, já não cola. Vamos perseguir, Rita, e agora sim vou fazer a pergunta que pretendia, que é se é candidata à Câmara de Lisboa. Sei que esse boato circula por aí, por enquanto o Partido Chega ainda não definiu o seu candidato. Mas estaria disponível, seria um para cargo servir o partido que lhe traria atratividade, digamos assim, entrar nesse combate, nessa corrida? Eu tenho muita atratividade por servir o meu partido, por servir o meu país, por servir o meu concelho, conforme o partido chega assim a entender. Portanto, André Ventura sabe que eu estou disponível para a corrida que entender, mesmo que até signifique não concorrer agora por lado nenhum e servir o partido ao lado dos excelentes candidatos que vamos ter e apoiá-los de norte a sul do país. E ele dar especial prazer combater, e aqui vou citá-la, os ratos em todas as formas e feitios que há pouco enumerou? Sim, mas o problema é que nós temos ratos em tantos municípios no país que, se não for em Lisboa, certamente teremos outros ratos socialistas no país para combater. Eu por acaso achei que quando a Rita aliás, o Chega até pode ser o fiel da balança em muitas câmaras municipais. Disponível para combater pelo seu conselho, eu sei que estaria a falar de Seixal. Mas Seixal só serve, a margem sul só serve em alguns momentos. Mas a verdade é que eu sou residente em Lisboa. Só serve em alguns momentos a margem sul, mas... Portanto, há aqui uma forte probabilidade de havermos entrar nesta corrida por enquanto por não se fala, é um boato que circula por aí, também já sabe que muitas vezes é como os conclaves, aqueles cardeais que entram papas e papáveis acabam por não ser, portanto há muito boato, sei que dava muito jeito, inclusivamente aos socialistas, para vir destabilizar eventualmente um resultado de Carlos Moedas. Nós estamos muito concentrados nas várias corridas, vamos ter eleições presidenciais com um candidato forte, o nosso Presidente. Vamos ter as eleições legislativas a breve trecho também, pelo menos a instabilidade deste orçamento já nos faz prever. Estamos muito concentrados, acima de tudo, a chegar ao Governo de Portugal e, portanto, todas as eleições serão um momento-chave para o nosso objetivo final, que é estarmos no governo do nosso país. Não pode ir a todas. Não é verdade. Foi, das últimas 7 foi a 6. Adivinho qual é que não vai. Não é verdade. E portanto... Por exemplo, nos círculos da Europa e de fora da Europa, onde ficámos à frente do Partido Socialista, não era André Ventura à cara, portanto... Não, mas estamos a falar de eleições, não estamos a falar de eleições. E deixa-me dizer porque é que eu acho que erro crasso foi o processo de 2013. O processo de 2013 foi uma lei feita a esquadro, régua e esquadro. Mas foi uma imposição da Troika. Não foi uma imposição da Troika. A forma como a lei foi feita
feita não foi uma imposição da Troika, nem estava no memorando. E, portanto, aquilo que hoje... Foi assinado pelo Partido Socialista. Não, os portugueses conhecem todos, porque também sofreram com as consequências do memorando. Mas foi assinado por José Sócrates. Gosta-se de conotar o Passos Coelho, mas foi José Sócrates. A Rita, quando não tem conteúdo, faz estas coisas. Uma distinção entre um grande político mas deixa falar. É que agora, com este retrocesso, regressando a este figurino que havia antes da fusão da lei de relvas, vamos ter mais freguesias, que significam mais despesa, mais presidentes executivos, tudo pago com o dinheiro dos contribuintes. Esta é que é a verdade. Rita Matias, são de facto aqui linhas, bandeiras, diria até, do partido Chega. Sendo assim, porque é que o Chega se absteve? Antes de mais, porque houve uma grande amálgama neste processo. Este processo foi todo ele mal conduzido. O Chega denunciou hoje, no debate parlamentar, e dentro do mesmo pacote colocámos freguesias que de facto estavam preparadas para esta desagregação, desde logo porque têm os ditos recursos necessários para pagar ao Presidente de Junta, para pagar aos funcionários que vão ser necessários, mas tínhamos outras também que não estavam capazes. E a extrema-esquerda, então, o Partido Comunista Português, ainda queria ir mais longe e adicionar ainda mais 53 a este processo. Graças a Deus, o Parlamento teve alguma sensatez e não abarcou neste diálogo, neste discurso, mas o que é que me parece particularmente perverso? Em primeiro lugar, esta questão de multiplicarmos cargos no sistema português, que para nós já são em excesso, e a falta de recursos, como dizia. Mas parece-nos particularmente perverso, porque nós tivemos uma maioria absoluta do Partido Socialista até há pouco tempo, que poderia ter dado esses espaços. Nós tínhamos outros momentos, nomeadamente agora, tínhamos outros momentos para o fazer. Mas o Bruno, que foi moderado, mais moderado que a Alexandra Leitão, o Bruno, que foi bastante sensato nesta matéria, concordará comigo que a maioria dos players que vêm a jogo agora vêm porque sabem que dentro em meses teremos algumas eleições. Ao contrário do seu radicalismo, sou sempre moderado. Hoje, na Assembleia da República, para quem não viu lá em casa, nós recebemos autocarros e autocarros de câmaras municipais que vinham com os seus autarcas e vinham com os deputados ou antigos deputados desses distritos, todos numa de propaganda, só faltava a bifana e o suminho no final para o filme ficar completo. Parece a bancada do Chega. O Partido Comunista Português faz estas coisas. Eu, como Cristina Seixal, tenho estas referências. Quando penso na bancada do Chega, penso nisso também. De facto, é uma situação ridícula na medida em que as pessoas estão enganadas, acham que de facto vão ter ali o seu momento de empoderamento da freguesia, que é um marco histórico para a sua vida, mas na verdade os seus problemas vão ficar... Mas porquê que o Chega não deu então um firme não a este retrocesso? Porque, volto a dizer, dentro deste processo, para algumas freguesias era justa a sua aprovação, para outras não. E as intervenções foram feitas pelo deputado José Barreira Soares e Luís Paulo Fernandes, digo aqui para que os portugueses possam consultar, explicam bem. Eu não estou dentro dessa comissão, a 13ª Comissão, que por acaso é presidida pelo Chega também, pelo deputado Bruno Nunes, mas convido os portugueses a procurarem estas declarações que estão mais esquematizadas e explicam melhor. Mas, portanto, o erro aqui foi a pressa do processo, foi um momento político, é particularmente perverso, deveríamos estar a legislar noutra altura para não querermos condicionar... Mas a Rita votou. Nós abstivemos porque para algumas eleições, para algumas freguesias era justo, para outras não. E, portanto, houve uma abstenção porque não houve possibilidade de desagregar e votar uma a uma. Não tem problemas com as questões temos questões, temos problemas, temos tantos problemas... Não. Olha, eu no Parlamento Europeu, vou-lhe dar um exemplo. Isto só diz da fraqueza do Bruno internamente, se não tem capacidade de influenciar o seu partido. Olha, a Rita, nem os seus eleitos em Braga... A Rita também não, a Rita que está na sua bancada não consegue... Olha, eu não consigo travar todas as guerras. A abstenção pareceu-me sensata, sinceramente. E, portanto, o Partido Socialista tem um candidato às presidenciais, tem um candidato às legislativas... Isso mostra que... Pedro Nuno Santos dava para ser candidato a quê? É que nem é primeiro-ministro. Mostra que o seu partido é muito pouco versátil. Não, de todo. Temos um líder que por acaso conseguia ser candidato a qualquer coisa. Pois, António Vitorino foi juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, portanto conhece a Constituição. Mas afastado também há muito da cena política. Não é verdade. Está mais do que... Nacional. Também não. Também não. Já agora, neste momento, presida um conselho para as migrações. Mas antes disso, está mais do que vacinado para as questões da defesa. Isso não é currículo, isso é cadastro. António Vitorino... Tema e, naturalmente, sendo o André Ventura o candidato já conhecido, perceber-se de facto o Chega continua aqui a estar muito dependente da figura de André Ventura, muito dependente de um homem só, digamos assim. Portanto, que não que vamos ter 308 candidatos agora nas eleições autárquicas e não será André Ventura desmultiplicado por todas...
Certamente. Podemos fazer um polígrafo depois. Depois poderá fazer. Eu sei que há uma colaboração entre o polígrafo e o Partido Socialista. Não, um polígrafo nosso. Vem aqui a Rita. Dois comentários. Em primeiro lugar, aqui diante do mandatário, eventualmente, dentro do mandatário de António Vitorino, dizer que Bruno Gonçalves acabou de mostrar aos portugueses porque é que não devem votar em António Vitorino. Uma pessoa que foi Ministro da Defesa e temos a defesa como temos nos dias de hoje. Uma pessoa que passou pelos assuntos parlamentares e não é particularmente brilhante a praxis do Partido Socialista na lide parlamentar. Portanto, sinceramente, António Vitorino é um desconhecido dos portugueses comuns, e André Ventura, nesse sentido, é muito mais popular. Porquê apresentar André Ventura? Porque, como dizia, ao contrário de Pedro Nuno Santos, ou de Luís Montenegro, ou de outros líderes que andam por aí nos partidos políticos... André Ventura ganhou todas as eleições. Não é isso. É que André Ventura, de facto, é um líder versátil, é um talento político. Aliás, é o maior e o melhor animal político que temos na cena política portuguesa. E qualquer pessoa intelectualmente honesta consegue concordar. Dos animais, será um rato Rita Matias e Bruno Gonçalves, vou aproveitar a vossa presença para pedir também um comentário de uma notícia que vou dar agora e que tem que ver com o Diretor Nacional do Serviço Nacional de Saúde, que pediu hoje a demissão. Falamos de António Gandra de Almeida, colocou o lugar à disposição da Ministra da Saúde depois da reportagem da SIC, que dá conta de que o CEO do SNS acumulou funções incompatíveis e ganhou mais de 200 mil euros. Gandra de Almeida terá acumulado as funções de diretor da Delegação Regional de Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão. De acordo com a lei, estas funções são incompatíveis. No entanto, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde conseguiu que o INEM autorizasse com a garantia de que não receberia vencimento. Terá recebido mais de 200 mil euros pelos turnos. Cada hora de trabalho era paga a 50 euros. Pedi então um comentário, Rita, primeiro. Antes de mais, se recebeu este valor indevidamente, mais do que se despedir, faz favor de devolver aos portugueses aquilo que não deveria ter recebido indevidamente e, acima de tudo, ainda bem que estamos a falar dos médicos tarefeiros, porque isto permite-nos só fazer uma conclusão muito rápida. Há médicos tarefeiros que neste momento estão a desempenhar funções, por exemplo, em centros de saúde. Há portugueses que estão a ser contactados para consultas que acham que vai ser com o seu médico de família e, quando chegam lá, estão numa videochamada. O médico em questão está a receber 38 euros à hora, que é um valor bem distinto do valor que recebe um médico que está, por exemplo, lá com um médico de família. Isto é chocante. A questão dos CEOs da saúde e do SNS é bem mais profunda. De facto, o Partido Socialista conseguiu levar este Serviço Nacional de Saúde à exaustão e tem sido vergonhosa a forma como tem sido conduzido, sobretudo porque Luís Montenegro está concentrado em métricas, em apresentar resultados. Mas estes resultados quantitativos não se traduzem em qualidade. Pelo contrário, os cidadãos estão a ser chamados para cirurgias falsas, os cidadãos estão a fazer este tipo de consultas que são falsas também e, por isto, as listas ficam limpas, mas os portugueses continuam sem acesso à saúde. E isto é muito grave. Pior do que a bancarrota que o Partido Socialista fez à saúde é esta vergonha que Luís Montenegro está a fazer de maquilhar o problema. Gonçalves, Rita Matias, muito obrigada por ter estado aqui connosco neste Jornal à Noite, com este Frente a Frente de hoje.